Aula 8. Agendamento de tarefas. Agendar uma tarefa significa informar ao sistema para executar uma ação em um determinado horário ou a cada intervalo de tempo sem que você esteja em frente ao computador. Agendamento rápido com o comando AT. O comando AT é utilizado para fazer um agendamento rápido de uma tarefa. Para utilizar o AT, basta utilizar o próprio comando, passando os parâmetros diretamente a ele. Por exemplo, para agendar um comando para hoje, às 4 da tarde, eu poderia digitar AT 4 PM Today. Eu poderia agora digitar então os comandos que eu quero que execute às 4 da tarde. Eu vou querer que o comando AT execute o comando rm-f /home marcos música. Vou fazer uma limpeza então na pasta música às 4 da tarde. Pressionar Enter para confirmar esse comando. Se quiser colocar mais um. Caso não, Ctrl D. E pronto. Está salvo para as 4 da tarde a execução do programa. Ou melhor, do comando rm-f /home /marcos música. Asterisco. Se eu quiser, por exemplo, executar um comando às 17 horas em 2012, no dia 17/7, basta utilizar esse formato aqui. Em 2012. Então, vem aqui, coloca o comando que você quiser executar. Por exemplo, quero que ele execute o backup lá do /var /log, né, com tar-cz, então ele vai criar esse backup. O /var backups com o nome log.tar.gz. Perfeito. Vai fazer o backup. Então Ctrl D, está confirmado que nesse dia será feito o backup dos logs. Então esse comando que a gente fez está tudo certo, né? Então ele vai executar 17 horas, 2012, 17/7. Só tem um problema. tar-cz /var /log e vai salvar aonde o backup? Em /var backups. E nosso usuário Marcos não tem permissão para isso. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter feito um sudo AT. E como que eu faço agora para remover esse agendamento que eu fiz? Vamos lá. Primeiro eu vou dar um ATQ, Enter. Ele mostra os agendamentos. Daí eu venho aqui e dou um ATRM2, que é o agendamento marcado para 17/7 de 2012. E agora com o sudo eu faço o mesmo agendamento novamente. Então mais uma vez vou colocar o comando. Ctrl D. Agora sim está tudo certo. Outra forma comum de usar o comando AT é digitando AT now mais 2 days, por exemplo. Today. Que faz o quê? Que a tarefa seja executada nesse mesmo horário, 14h54, só que daqui 2 dias, ok? Depois de amanhã. Então, quero executar, por exemplo, o comando backup do /home. Vamos colocar no lugar que a gente possa gravar. Então, pera aí. Prontinho.
Vamos agora excluir esses agendamentos. Como você viu, o comando AT é excelente para agendamentos rápidos, feitos diretamente na linha de comando. Um outro programa mais utilizado que o AT e melhor para fazer agendamentos que precisam ser feitos de forma, por exemplo, toda semana ou todo dia, é o comando cron, que aprenderemos agora. O cron, normalmente, é executado automaticamente pelo sistema durante a inicialização. Podemos verificar se o cron está em execução com ps-a grep cron. Se retornar um resultado, é porque o cron está em execução. Caso o cron não esteja em execução, provavelmente você vai ter que instalá-lo usando apt-get install cron assim. Caso já esteja, ele vai avisar que já está instalado, como a gente viu ele ver agora. Caso ele retorne essa mensagem e não esteja o cron em execução, utilize o comando update rc.d cron defaults para garantir que o cron será carregado na inicialização. Aliás, não esqueça do sudo, ok? E pronto. Então você pode digitar sudo service cron start. Se ele disser que já está rodando, já está tudo ok. Vamos agora atribuir alguns serviços ao cron com sudo cron tab-e. A primeira pergunta que o cron tab faz é: qual editor de texto você vai utilizar? Vamos escolher o Nano, que é o mais fácil, ok? Enter. Vamos entender como funciona o formato desse arquivo. No primeiro campo, digitamos os minutos. No segundo campo, as horas. No terceiro campo, o dia do mês. No quarto campo, o mês. No quinto campo, o dia da semana. E no sexto campo, o comando que será executado. Por exemplo, como se faria para executar um comando todo dia às 16h30? Bastaria fazer isso, digitar 30 na posição do minuto, 16 na posição da hora e asterisco para representar todos os dias. Em seguida, o comando que vai ser executado. É comum que ao invés de um comando, coloquemos uma chamada para um determinado script, como iremos fazer agora. Então, normalmente aqui você vai colocar o caminho para um script que vai fazer alguma coisa, como por exemplo, um backup. Vamos agora criar este script mencionado nos moldes da aula 4. Vamos abrir outra aba nesse terminal. Abrir aba, vamos ampliar a imagem. Vamos criar o script usando o Nano. Vamos criar uma pasta chamada scripts, que já existe. Então, vamos criar dentro dessa pasta o script para o cron, que nós vamos chamar de backup.sh. Nesse script de backup, vamos começar com a declaração /bin/bash para chamar o interpretador. E agora nós vamos fazer backup de algumas partes essenciais do sistema, como /var, e o /home. Vamos então redirecionar o conteúdo da compactação para um arquivo. Como vai chamar esse arquivo? Nós vamos criar uma variável chamada data, que vai receber a resposta do comando date, mas com alguns detalhes. Vamos abrir mais um terminal.
Nesse terminal, vamos explorar o comando date. O comando date permite que a gente mostre somente um dos campos, como por exemplo o campo do dia 18, campo do mês e o campo do ano, que é Y maiúsculo. Ok? Aqui nós já temos todos os campos que a gente precisa. Se precisar mais informações do comando date, mandate. Com essa saída aqui, a gente já resolve, cria uma variável data com uma saída bem interessante. Vamos ver como isso funciona. Vou uma vez aqui digitar. Beleza, então a variável data guardou essa saída. É o que vai acontecer aqui. Agora nós vamos escolher o nome do arquivo que vai ficar o backup. Vou colocar aqui no /var backups como var.tar.gz. Esse como /var backups home.tar.gz. E o que eu posso acrescentar aqui para diferenciar esses backups é justamente a data. Nosso script já está pronto. Basta agora chamá-lo através do cron. Eu vou dar permissão de execução nesse script chamado backup.sh, ok, com chmod mais x. E eu vou colocar aqui todo o caminho para o script. Olha, /home, /marcos, /scripts, /backup.sh. Ok? Então, todo o caminho completo para o script que está colocado aqui. Vamos dar um Ctrl X, vamos salvar, pressionar Enter. Agora basta que eu digite sudo service cron restart para que a alteração que eu fiz tenha o efeito. Agora que a gente reiniciou o serviço cron, o script vai ser sempre executado no horário agendado. Então vamos dar um sudo cron tab -e. Então se a gente olhar aqui, então todo dia às 16h30 o script backup.sh será executado. Então basicamente basta que você preencha os campos com o horário, por exemplo, que você quer que execute, e os campos indeterminados você usa asterisco. Por exemplo, se eu quiser que ele execute esta rotina toda hora e 30, bastaria colocar asterisco aqui. O minuto fica em 30, logo qualquer horário que tenha 30 minutos vai permitir a execução do script. Vamos supor que você queira que esse script seja executado em toda segunda-feira. Para isso, bastaria editar o campo Day of Week, ou seja, dia da semana, que é esse campo aqui. Este campo é definido numericamente, de modo que 0 é domingo e 1 é segunda, assim sucessivamente. Portanto, vamos utilizar 1 para a segunda-feira. Vamos agora definir um horário para que o script seja executado. Irei definir 3 horas da tarde e 15 minutos. Pronto, com essas configurações, o script será executado em toda segunda-feira às 15h30. Podemos ainda agendar essa tarefa de várias outras maneiras. Poderíamos, por exemplo, definir um dia do mês, Day of Month. Então, por exemplo, dia 15 de janeiro.
colocando asterisco nos outros campos, ou por exemplo, definindo um horário. Eu vou definir 14 horas. Como você pode ver nesses exemplos, você viu que o cron é extremamente flexível e útil para automatizar tarefas no Linux. Vamos salvar estes dados, mas agendando para um backup semanal, feito aos domingos às 8 da noite. Então basta que eu defina aqui 20 horas de 8 da noite, o minuto eu posso deixar asterisco, o dia do mês eu deixo asterisco e o mês asterisco. No dia da semana, vou escolher 0, que representa o domingo. Basta salvar, acionar Enter, pronto. Novo cron tab foi instalado. É importante também reiniciar o serviço cron tab, utilizando o comando service, que vamos falar um pouco mais agora. Então, sudo service cron restart. O cron é um serviço. Entramos aqui, portanto, num novo conceito. O conceito dos daemons, que são programas que ficam alocados na memória, provendo algum serviço. Os serviços do Linux normalmente estão disponíveis para chamada em scripts, que ficam em /etc init.d. Vamos entrar neste diretório agora. Como você pode ver, aqui vemos o nome de vários serviços e alguns scripts de automatização. Entre eles um serviço chamado cups, que é responsável por gerenciar as impressoras, como veremos. E também o serviço cron, que aqui está. Normalmente os serviços disponíveis no init.d podem ser ativados ou desativados da seguinte forma: service, o nome do serviço, como por exemplo cron, start, stop ou restart. Se eu digitar start, ele vai ativar o serviço. Stop, parar, restart, reiniciar o serviço. Uma nota importante: isso deve ser feito como root, por isso que eu sempre uso o sudo nesses casos. Ok? Muitas vezes queremos que um serviço que está no /etc/init.d seja inicializado automaticamente pelo sistema. Para fazer isso, começamos utilizando o comando runLevel, que permite que a gente determine em qual nível de execução estamos. Ao anotar o número do runLevel, que no caso está 2, iremos criar um link numa pasta que chama rc2.d de um script que está aqui dentro. Então, digitando sempre o caminho completo, segundo a recomendação de links, o nome, por exemplo, do serviço, como cron, e no rc2.d a letra S maiúsculo de start, para que o serviço seja startado, e o número de ordem do serviço. Esse número de ordem, caso você esteja em dúvida, você pode colocá-lo como 88, para que ele fique entre os últimos. No caso, já temos o cron no 20, mas caso não tivesse, o procedimento seria esse aqui. Para o contrário, remover um serviço da inicialização, você também pode estar removendo desse mesmo modo, só que dessa vez removendo apenas o link. A mesma coisa ocorre caso o serviço precise ser finalizado, como é o caso da maioria dos serviços. Eles precisam também ser finalizados. Neste caso, os diretórios dos runLevel 0 de desligar e 6 fazem esse papel de reiniciar, tá? O 6 é de reiniciar. Ambos eles possuem serviços, os links para os serviços, com a letra K de kill, para que o serviço seja finalizado. Então a gente pode estar colocando aqui o serviço cron, caso precisasse, ele já está. O procedimento é exatamente o mesmo. Você vai criar o link do init.d cron
como RC0, por exemplo, RC6, por exemplo, ponto .d. K20 cron. E a mesma coisa no 0, pois ao desligar o serviço também precisa ser finalizado. Então aqui o serviço é finalizado ao reiniciar e aqui o serviço finalizado ao desligar. Como você pode notar, esse procedimento pode ser um pouco complicado. Portanto, existe uma forma mais simples, que é o comando update rc.d, que pode estar desabilitando ou habilitando um serviço. Por exemplo, quero habilitar o cron enable. Lembra de usar o sudo porque tem que ser como root. Então, são criados os links automaticamente. Quer desabilitar? Disable. Assim eu desabilito na inicialização cron. Com enable, habilito na inicialização o cron. O cron também pode ser usado para agendar tarefas como um usuário comum. Até agora, vimos como agendar tarefas para o administrador. Ao agendar tarefas para um usuário comum, as permissões das tarefas agendadas são limitadas, de forma que um comando agendado irá executar com as permissões e restrições do usuário. Para isso, irei executar o comando crontab-e sem usar o sudo. Como você pode ver, o cron permitiu que este usuário comum agendasse uma tarefa, o que pode ser uma falha de segurança. Apesar do cron restringir os comandos que o usuário vai agendar às suas permissões, é possível que o usuário agende um comando que consome recursos para executar em horários de pico, atrapalhando o computador ou servidor em questão. Para resolver este problema, podemos restringir o uso do cron a um grupo restrito de usuários, em um arquivo chamado cron.allow. Vou dar Ctrl+X e vou criar esse arquivo com sudo nano /etc cron.allow. Aqui poderei colocar quais usuários poderão estar utilizando o cron. Então eu posso colocar somente o root. Ao fazer isso, os demais usuários já estão bloqueados quanto ao uso do cron. Lembrando da necessidade de reiniciar o cron a cada modificação. Ao tentar usar o cron agora com um usuário comum, recebemos a mensagem que o usuário não está permitido de usar este programa. Outra forma de agendar comandos ou a execução de scripts é na inicialização do sistema, através do /etc/rc.local, um arquivo que lembra o autoexec. Nano /etc/rc.local. Antes da linha exit 0, você pode colocar esses comandos que você acha úteis serem inicializados antes do sistema. Lembre-se que os comandos colocados aqui serão executados como administrador, por isso muita cautela. Podemos, por exemplo, colocar aqui um comando que faz um log, avisando o horário que o sistema foi iniciado. Para isso, bastaria usar um comando que retorna a data, como date, além da hora, e redirecionar sua saída para um arquivo de forma incremental, como por exemplo, um arquivo chamado inicializações.txt na raiz. Vamos testar esse agendamento com o comando reboot para reiniciar a máquina.
Agora que já reiniciamos o computador, vamos ver se foi gerado no barra um arquivo chamado inicializações. Como você pode ver, um arquivo inicializações foi gerado. Ao olhar o conteúdo, vemos o log, o horário daquela inicialização. Conforme houver inicializações, elas serão então cadastradas aqui, uma a uma, embaixo da outra. O Linux ainda inclui outras formas de agendamento, como por exemplo, agendar o desligamento ou reinicialização do sistema, que veremos agora através do comando shutdown. No shutdown, a primeira coisa que temos é um parâmetro que especifica se desejamos reiniciar, que é o traço R, ou desligar, que é o traço H. Em seguida, especificamos quando desejamos fazer isso. Por exemplo, com Now, estamos dizendo que desejamos fazer isso agora. Então, desligar agora. Para reiniciar, traço R, Now. Posso também especificar, então, um tempo, que por padrão é dado em minutos. Se eu quiser reiniciar daqui 30 minutos, basta digitar shutdown-R 30. E o sistema diz que o sistema irá reiniciar em 30 minutos. Repare que ele fala que espalhou a mensagem. Então, ao olhar em outros terminais, você vê a mensagem sendo espalhada para qualquer usuário que esteja no sistema. Com Ctrl C é possível cancelar o shutdown. Outra forma é você utilizar o sudo shutdown-C para cancelar este procedimento. E ao fazer isso, desligamento cancelado. Você ainda pode fazer um aviso para todos os usuários de que o sistema está indo para manutenção com shutdown-K, como por exemplo shutdown-K 30. Então, uma mensagem é espalhada para os usuários que o sistema está indo para manutenção em 30 minutos. Você também pode agendar um falso desligamento sem que isso seja realmente verdade. Por exemplo, o sistema será desligado agora com o traço K. Normalmente, você coloca um tempo, como por exemplo 15 minutos, para que todos pensem que o sistema será desligado em 15 minutos. Ainda é possível agendar tarefas utilizando a linguagem Shell Script. Você pode utilizar um script para que ele fique em background e execute uma tarefa, por exemplo, a cada 1 hora. Vamos criar um script desse tipo. Eu vou chamar de tarefa agendada.sh. Você pode combinar o loop while com o comando sleep, de forma que uma tarefa seja agendada para ser executada, por exemplo, a cada 2 horas. Dentro do bloco de execução do loop while, você pode colocar os comandos que você quer que sejam executados a cada 2 horas. Por exemplo, eu posso agendar um log dos processos ativos com o comando ps-a. De forma que a cada 2 horas seja feito um log dos processos que estão rodando nesse computador. Basta salvar, dar permissão de execução e executar o programa. Uma coisa interessante é que o programa por padrão está trancando o terminal. Eu posso resolver isso com o e-comercial, que joga o programa para background. Quando eu quiser pará-lo, basta utilizar QAll, o nome do programa.
Posso então combinar isto que aprendi até agora, colocando no barra etc rce local a execução desse script, de forma que fique barra home barra marcos scripts e o nome do script que ficou tarefa agendada.sh. Se eu deixar assim vai travar a execução do script, porque esse script nunca vai liberar a continuação da execução. Então eu coloco um e-comercial no final para evitar esse problema. Esta foi a aula 8, agendamento de tarefas. Esperamos que tenham gostado.